Olá, o Valeu Valer está começando. Faltando aí pouquinhos dias para encerrar 2012, a gente vai fazer um balanço do agronegócio nacional e saber quais são as expectativas para o ano que se aproxima. Apesar do panorama mundial turbulento, das dificuldades e dos entraves que a gente sabe não são poucos, o agronegócio nacional mais uma vez mostrou toda a sua força, contribuindo positivamente para a balança comercial, a geração de empregos, o PIB brasileiro e as exportações. Afinal, estamos falando de um dos setores mais importantes da nossa economia. E hoje a gente recebe aqui na casa do Valeu Valer a analista de agronegócio da Tendências Consultoria Integrada, Amarilis Romano. Tudo bem, Amarilis? Um prazer, viu, recebê-la aqui. Igualmente, Paula, é um prazer. Amarilis, qual a avaliação que você faz do agronegócio nesse ano de 2012? Então, o balanço final vai ser positivo, apesar do ano ter se iniciado com uma perspectiva não muito favorável. A perspectiva era de preços de produtos finais meio deprimidos e tudo mais, mas o mundo deu uma virada a partir do final do segundo trimestre e a gente recuperou algumas cotações. Isso aí teve um impacto positivo do ponto de vista do produtor rural, mas, por outro lado, complicou um pouco a questão dos custos para a indústria ligada à agropecuária. Mas, de maneira geral, o ano teve um desempenho um pouco superior ao que a gente esperava, até por movimentos de câmbio, por alguma melhoria marginal que aconteceu em mercado internacional e tudo mais. Não esquecendo nunca que o primeiro trimestre a gente teve um efeito muito negativo de uma produção de grãos caindo depois de muitos anos de crescimento. Agora, eu não poderia deixar de te perguntar sobre a questão do câmbio, da alta do dólar. Muitos exportadores pensavam que iriam lucrar, né, com o aumento do dólar, mas não foi isso que aconteceu. Qual o impacto do dólar para o agronegócio, a relação dessa alta com os preços das commodities no mercado internacional? Então, a questão do câmbio ela tem que ser analisada também, uma vez mais, por dois lados. São dois momentos. No momento de quem compra um insumo para ser utilizado no seu processo produtivo, cujo preço é formado em dólar. Para esses, o dólar, a cotação do real, aonde está, é extremamente prejudicial. A gente tem uma elevação desse custo. E do ponto de vista de quem exporta, em tese, o real desvalorizado, um dólar mais valorizado, seria muito bom. Não fosse o cenário internacional, onde os preços ainda tendem a estar num patamar bastante baixo, principalmente preços industriais. Os preços de básicos, e aí eu estou falando do grão de soja, do milho, da arroba, do boi, eles ainda respondem muito à questão de choques de oferta ou de demanda, que a gente sabe, depois a gente pode conversar, que aconteceu ao longo do ano. Mas o produto já industrializado, ele tem um processo de formação de preços mais complicado e que embute essa elevação do custo de produção proveniente de um dólar mais caro. Ou seja, os insumos, de um modo geral, ficaram mais elevados, a margem de lucro do pecuarista, do agricultor, encolheu em 2012? Na verdade, a gente tinha uma estimativa que talvez ela encolhesse mais, porque do ponto de vista do agricultor e do pecuarista, no começo do ano a gente já trabalhava com esse cenário internacional ruim, sem preços de exportação andando muito e alguma pressão em termos de insumos aqui dentro. De fato, essa pressão foi maior a partir do momento que a gente se configurou mais claramente a quebra na oferta mundial. Isso foi a partir do final do segundo trimestre. Realmente a gente teve uma elevação muito acentuada, particularmente em milho e em soja. O milho entre julho e final de setembro cresceu mais de 58% no mercado doméstico, mas aí nós fomos salvos por uma safrinha inédita, que entrou no mercado e fez com que essas cotações voltassem. E mesmo no mercado internacional houve
uma maior acomodação. Mas a gente tem que dividir o ano, de fato, em períodos. O começo do ano não foi muito bom, mas também, por outro lado, os insumos não estavam muito caros. E a partir do momento que você tem alguma recuperação no preço final, você teve uma pressão maior nesse preço desses insumos. São os famosos ciclos agropecuários, né, Amarilis? Agora, além do câmbio, tem vários outros fatores que interferem na competitividade do agronegócio. Quais você pode citar? Olha, eu acho que assim, uma velha discussão que existe aqui dentro é a questão de que a infraestrutura pesa muito. É muito caro você tirar o produto primário do local onde ele é produzido e colocar tanto nos mercados consumidores nacionais, que o Brasil é muito grande, tem mercados muito distantes da onde foi produzido, quanto nos portos para colocar no mercado internacional. E a gente sabe que tem várias produções que, se não colocar uma boa parcela da produção no mercado internacional, nós vamos ter, entre aspas, sobra de produto no mercado doméstico que vai deprimir a cotação aqui. Então, acho que essa seria uma primeira frente de combate aí para melhorar as coisas. E um gargalo que já vem de longa data, a vida inteira eu trabalhei com ele. Aliás, eu não sei como é que a gente consegue crescer tanta produção e continuar fazendo tudo sem que esses investimentos fossem feitos. Mas a gente tem uma carga tributária ainda bastante elevada, a gente tem um custo da mão de obra sobre o qual incide uma carga ainda elevada de impostos e tudo mais. Então, acho que está na hora, realmente está na hora, já passou da hora de se discutir todas essas questões. Acho que o governo até tem pensado, talvez não tenha implementado as medidas corretas, mas ele tem pensado nesses assuntos. Quais as medidas, ações estratégicas que o pecuarista brasileiro, o agricultor, deve colocar em prática para aumentar a produtividade do seu negócio? Então, acho que você falou o termo que é assim a mágica do setor, é investir sempre na sua produtividade ao menor custo possível. Então, acho que tem que se ter essa preocupação de introduzir no cotidiano cada vez mais esses produtos, vamos dizer, esses manejos, toda essa tecnologia que está disponível de maneira a reduzir custo e aumentar a produtividade. Amarilis, tem dados da ONU que apontam um aumento populacional no mundo de 700 milhões de pessoas até 2020. O Brasil tem um papel importantíssimo nesse sentido, que é produzir alimentos sustentáveis, seguros e de qualidade. Somos mesmo o celeiro do mundo? Acredito que sim, só que não mais por uma ocupação muito acelerada de uma terra que a gente tem disponível, mesmo porque o Brasil está zoneado. A gente sabe de regiões onde esse zoneamento colocou a impossibilidade de se avançar muito. E isso significa necessariamente uma produção crescendo, usando uma área menor, e isso é um pouco mais de custo para o produtor. Então, nesse sentido, a questão da produtividade, de você utilizar tudo que é disponível, é fundamental. É palavra-chave, sem dúvida. E para encerrar, o que o pecuarista, o agricultor podem esperar? Quais as previsões para 2013? Olha, de maneira geral, a gente projeta preços de todas as cadeias um pouco melhores em 2013 ou crescendo na mesma proporção do que cresceram em 2012. Mas, na média, não muito diferente, porque vai ser um ano que é o oposto de 2012. Você começa com preços elevados e tende a ter uma acomodação, salvo São Pedro interferir como interferiu nesse ano. Mas, de maneira geral, o mercado internacional deve melhorar, então as perspectivas ainda são bastante boas. Eu queria, então, te agradecer pela presença aqui no Valeu Valer, falando sobre esse setor que é o coração do nosso país, né? Um Brasil cada vez mais urbano nas estatísticas demográficas. Segundo o último censo, 75% dos brasileiros vivem na cidade e, por outro lado, um país cada vez mais rural nos feitos econômicos, não é, Amarilis? Exatamente. Inclusive, essa população urbana precisa dessa produção, porque ela não faz nada disso. É isso aí. Um Feliz Natal para você, um 2013 bastante produtivo. Obrigado para vocês também. Tudo de bom. É isso aí. Eu te espero, então, na próxima edição do Valeu Valer. Até lá. Tchau, tchau. Amiga como